Sionismo virou palavra proibida, sionista. Sionista, sionista. F, sionismo. A execução que vamos realizar em todos os sionistas. Demônios. Sinceramente, eu acho que isso... Me afeta muito porque sou sionista. Não de uma forma de slogan político, mas simplesmente no sentido de que eu acredito que o povo judeu tem o direito de viver em nossa terra natal histórica. Hoje, porém, essa crença e identidade são distorcidas em algo horrível. O ódio direcionado aos sionistas é sombrio, é pessoal e é direcionado quase exclusivamente aos judeus. Vamos analisar como o termo sionista virou insulto. Judeus no mundo se dizem sionistas. Eles acreditam no princípio simples do sionismo, que os judeus merecem uma pátria. Para alguns é fé, para outros política, para muitos judeus, história. Israel é onde nos tornamos um povo, mas hoje parece mais seguro esconder isso. Porque na internet, nas salas de aula e até em conversas, sionista ainda é usado como insulto. É islamofobia, sionismo é racismo. Por quê? Bem, vamos voltar no tempo. No fim dos anos 1800, após séculos de perseguição, pogroms e exílio, judeus na Europa passaram a sonhar com algo radical, um mundo onde tivessem autonomia. Esse sonho ficou conhecido como sionismo, em referência a Sião, antigo nome de Jerusalém e da terra de Israel. O sionismo não diferia muito de outros nacionalismos que surgiam no mundo. No seu cerne, a ideologia era e é simples, a crença na autodeterminação na terra ancestral do povo judeu. Então, embora os primeiros pensadores sionistas muitas vezes discordassem sobre como isso deveria ser, o resultado final era sempre o mesmo: segurança e dignidade. No início dos anos 1900, o movimento havia ganhado um impulso significativo, especialmente na Rússia czarista, mas logo colidiu com outro movimento global que mudou tudo: o comunismo. Quando os bolcheviques tomaram o poder em 1917, eles já desconfiavam do sionismo. O comunismo pregava uma revolução global. O sionismo tratava de um povo em uma terra. Uma distração da verdadeira luta, a de classes. Os comunistas acabaram com todas as formas de expressão religiosa, mas insistiam que o antissemitismo era uma doença do antigo regime czarista, uma ferramenta para manipular e distrair a classe trabalhadora dos gananciosos proprietários de terras e capitalistas. Então eles proibiram qualquer expressão de ódio aos judeus, exceto que isso era uma fantasia. Obviamente você não pode apagar séculos de ódio com um simples decreto. Quando a nova embaixadora de Israel chegou à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1948, dezenas de milhares de judeus fizeram fila para cumprimentá-la. O sentimento de conexão que os judeus de Moscou sentiam por Golda Meir não passou despercebido pelos soviéticos. E isso confirmou o que eles sempre suspeitaram. Aqueles não eram verdadeiros soviéticos, mas judeus ligados a outros judeus distantes. E isso significava apenas uma coisa: conspiração. Uma rede judaica global manipulando tudo em todos os lugares. Os soviéticos não inventaram essa teoria da conspiração. Ela circulava desde 1903, quando um jornalista russo disse ter descoberto um plano secreto judaico para dominar o mundo. Na realidade, os protocolos dos sábios de Sião eram pura ficção, mas suas falsidades se espalharam como fogo. Até os nazistas tinham uma versão dessa mentira. Como os soviéticos se diziam grandes inimigos do fascismo, não podiam repetir a propaganda do Terceiro Reich. Então, o que você faz quando odeia e desconfia dos judeus, mas tecnicamente proibiu o antissemitismo? Você repagina seu ódio ao judeu em um ódio ao sionista. Apenas faça ou compartilhe uma coca. Essa foi uma das campanhas de marketing mais bem-sucedidas da história moderna. Em 1950, o sionismo havia sido rotulado como nefasto e perigoso. Não era um movimento de libertação judaico, era uma conspiração global judaica, uma acusação antissemita reciclada. Ao trocar judeu por sionista, os soviéticos buscavam uma fina camada de negação plausível. Eles não expressavam ódio aos judeus, mas criticavam os sionistas. Os soviéticos desvincularam o sionismo de seu verdadeiro significado de autodeterminação judaica, e sionistas passou a ser um disfarce para falar dos judeus de forma depreciativa. Um fenômeno que parece ser um problema do século XXI, mas que na verdade já tem quase um século. Não surgiu em campus universitário, mas no Kremlin, e isso não era só retórica. Judeus suspeitos de sionismo eram vigiados, assediados, barrados de vistos e enviados a campos de trabalho forçado. Até mesmo comunistas leais que antes defendiam a
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, contra acusações de antissemitismo, foram presos e silenciados. Cotas rígidas limitaram advogados, diplomatas e acadêmicos judeus. Jornais em Yiddish foram fechados e artistas judeus, acusados de traição sionista, executados. E no infame complô dos médicos de Stalin, médicos judeus foram acusados de assassinar pessoas de seu círculo íntimo, porque, na realidade, judeu e sionista eram uma distinção sem diferença. Nas repressões soviéticas, todos os judeus eram alvo, não só os sionistas. Nos anos 1950, os soviéticos espalharam essa propaganda pelo mundo árabe, divulgando traduções dos fictícios protocolos dos sábios de Sião. O mundo árabe já estava preparado para equiparar judeus e sionistas. A maioria dos líderes árabes se opôs ao sionismo desde o início, vendo-o como um movimento que despojava os árabes de suas terras e casas. O sionismo era motivo de dor, não de celebração. E quando Israel venceu a Guerra dos 6 Dias em 1967, humilhando seus inimigos apoiados pelos soviéticos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi para o mundo todo. Esta é Isabella Taborovsky, uma estudiosa do antisionismo soviético e do antissemitismo contemporâneo. Naquele momento, os soviéticos realmente acreditavam que o sionismo era esse inimigo ideológico extremamente poderoso que estava presente em todos os lugares. Como está em todo lugar, deve ser combatido em todo lugar. E então eles lançaram uma enorme campanha de propaganda em dezenas de idiomas, direcionada a dezenas de países, atuando por meio de embaixadas da Organização das Nações Unidas e dos partidos comunistas e publicações que apoiavam e financiavam. Os soviéticos passaram a ligar o sionismo aos ismos mais malévolos. A humanidade pode gerar racismo, fascismo, imperialismo e colonialismo. Movimentos que eram todos sobre desequilíbrios de poder, os fortes subjugando os fracos. A classe capitalista toma terras para lucro próprio às custas dos povos nativos, uma minoria dominando a maioria. Tudo o que os comunistas mais odiavam. Os soviéticos promoveram a ideia de que Israel era um regime de apartheid, colocando Israel na mesma caixa preta política que a África do Sul, a pária mundial. Eles ligaram a luta palestina à luta africana contra os imperialistas europeus racistas. Como outros movimentos nacionais, o sionismo enfrentou desafios ao passar da ideia à realidade, com falhas graves e episódios de sequestro por extremistas. Nos primeiros anos do Estado, o sionismo enfrentou sérias dores de crescimento. As críticas soviéticas ao sionismo não vieram de um desejo nobre de corrigir injustiças ou resolver o conflito. Era sobre demonização, sobre tornar o sionismo e os sionistas, e por extensão os judeus, intocáveis. Ao equiparar o sionismo a essas ideologias tóxicas, os soviéticos enquadraram o conflito árabe-israelense inteiramente como um desequilíbrio de poder racial, com o sionismo do lado errado da balança. O auge desse esforço de propaganda foi a aprovação pela Organização das Nações Unidas de uma resolução declarando o sionismo como forma de racismo e discriminação racial. A Organização das Nações Unidas revogou a resolução 15 anos depois, mas o dano já estava feito. O conceito de sionismo como uma ideologia racista havia se tornado popular, reforçando o antisionismo como a única posição moral. Até 67 à esquerda, de novo, comunistas de extrema esquerda e socialistas. Eles não aprovam o sionismo porque é uma ideologia nacionalista. Mas eles argumentam contra isso de uma forma que, concordando ou não, tem lógica. A partir de 67 começa uma linguagem realmente estridente e demonizadora, onde eles nem sequer estão realmente engajando com as ideias deles, só estão tentando demonizar. Pós-colonialista. A teoria pós-colonialista, surgida no final dos anos 1960, afirma que tudo ligado ao período colonial deve ser considerado pecado e rejeitado. Isso... Rachel Fish é especialista em história judaica e antissemitismo. Ideia também é então traduzida para o final dos anos 1990, com o pós-nacionalismo, onde agora não é o colonialismo que é o problema, é o nacionalismo. E a ideia do surgimento dos Estados-nação é o problema e causa todos os problemas do mundo. Então, todas essas ideias, na verdade, são problemáticas se forem tomadas como lente principal, porque elas acabam sugerindo que os judeus não têm direito à autodeterminação. Em 100 anos desde o surgimento do antisionismo soviético, o sentido de sionista e sionismo foi totalmente deturpado. Não há sionismo aceitável. O que é um sionista? Um supremacista branco sionista. É uma ideologia religiosa, etnossupremacista, centrada em políticas exterminacionistas para remover a população indígena que vivia na Palestina histórica. Como você disse, o sionismo...
Virose é um conceito de soma zero criado por quem o odeia. Antisionistas dizem que o sionismo seria supremacia judaica, onde sionistas acham que judeus merecem mais direitos e melhor tratamento que outros, que os sionistas se recusam a enxergar a humanidade dos palestinos, que os sionistas não são diferentes dos nazistas. E você não seria amigo de nazistas, seria? Em certos círculos da esquerda progressista, o antisionismo tem prestígio semelhante ao antirracismo. Qualquer vínculo com Israel pode levar a ser chamado de sionista racista. Ser a favor da existência de Israel já te faz ser visto como tóxico para participar de um painel em uma conferência. Dar uma palestra para um grupo de mulheres judias em um evento totalmente irrelevante para Israel faz de você um sionista e, portanto, intocável. Convidar um rabino sionista para moderar uma palestra sobre um livro pode cancelar seu evento, mesmo sendo crítico a Israel. Então, onde está a linha entre antisionismo e antissemitismo? Como mostra a história soviética, essa linha é frágil e, por vezes, nem existe. Às vezes, ser judeu já basta para não ser aceito, como quando lésbicas judias são expulsas de uma parada por exibirem uma bandeira do orgulho com a estrela de Davi, ou quando comediantes judeus têm shows cancelados. Porque se o sionismo é tóxico, então os judeus também são. E a próxima conclusão lógica é que o único tipo de judeu bom é aquele que rejeita o sionismo. Por que isso é arriscado? Porque muitas das pessoas que querem que os judeus rejeitem o sionismo geralmente não se sentem confortáveis com judeus tendo poder, preferindo que eles estejam à mercê de quem estiver no comando. Muitos judeus antisionistas hoje se opõem ao sionismo por discordarem das ações do Estado de Israel. Eles consideram o poder exercido por Israel imoral e supremacista. Há críticas e preocupações legítimas sobre como Israel se governa e lida com os direitos dos palestinos na Cisjordânia, ou sobre como alguns de seus políticos falam sobre israelenses não judeus. Olha, criticar Israel e apontar isso publicamente não te torna automaticamente antissemita, ou antisionista, ou anti-Israel. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Você pode acreditar no princípio sionista básico de que Israel deve existir como um Estado judeu, e também pode lutar por uma expressão melhor e mais justa do sionismo. Muitos israelenses fazem isso, muitos judeus também, porque o sionismo é um movimento diverso. Inclui muitos que defendem os direitos dos palestinos e entendem que o sionismo é fundamentalmente sobre os judeus. Ter autonomia não significa que isso deva acontecer às custas dos não-judeus. A Declaração de Independência de Israel afirma especificamente que todo habitante tem garantidos direitos sociais e políticos iguais. E ser sionista certamente não exige concordar com tudo o que o governo israelense faz. Deixando essas abstrações de lado, a maioria dos judeus no mundo se sente conectada a Israel. Excluir sionistas de cafés, festivais de cinema e universidades, na prática, significa excluir a maioria dos judeus da vida pública. Senhorita Nashin, ao ver uma placa no campus dizendo "sionistas não são permitidos", você se sente bem-vinda na McGill? Meu avô nasceu em um campo de refugiados fora do Iêmen, no protetorado britânico, pois judeus eram perseguidos. E minha avó nasceu no Marrocos, quando os judeus estavam sendo perseguidos, e Israel foi o único país que os acolheu. Quando vejo uma placa no campus dizendo "sionistas não são permitidos", entendo que judeus também não são permitidos. Mas o ódio ao sionismo e o uso de sionista como insulto não existem apenas na extrema esquerda. A extrema-direita também se apropriou. Eles não consideram os judeus supremacistas brancos. Pelo contrário, veem-nos como ameaça à supremacia branca. Eles não hesitam em acusar judeus de conspirar para dominar o mundo ou manipular economias, ou qualquer coisa negativa que imaginam. Não dizem sionistas para ocultar o ódio aos judeus. Em vez disso, é uma tática. Ao usar o termo sionista ou a abreviação ZIO, eles evitam ser banidos ou bloqueados das redes sociais. É o outro lado da negação plausível soviética. Antissemitas de extrema-direita se dizem combatentes de um movimento global maligno, o sionismo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreram para criar Israel, como mostra a Declaração de Balfour. Sionismo. Não trouxe nada além de sofrimento à América. Pode citar algo positivo que os sionistas contribuíram para o país? Mesmo que a retórica tenha crescido à esquerda e à direita desde 7 de outubro, ela começou antes disso, seja de antissemitas assumidos ou de quem afirma ser apenas antisionista, não antijudeu. Já vimos isso acontecer antes, então sabemos o resultado final. Quando o sionismo é culpado por todos os males, os judeus também são, independentemente de quem sejam ou no que acreditem. E esse é o ponto central.
Argumentar contra o sionismo ou nacionalismo em si não é necessariamente prejudicial aos judeus. A verdade é que ninguém argumenta no vazio. Esse é o resultado. Breaking. Notícias de última hora. O FBI investiga ataque terrorista em Boulder, Colorado. Pessoas ficaram feridas após uso de artefato incendiário contra manifestantes. Incêndio em inocentes que alertavam sobre reféns ainda presos em Gaza. Saltei uma cerquinha e vi 2 senhoras idosas com queimaduras graves nas pernas. Não fiquei tempo suficiente para conseguir. Só fico pensando e esperando que elas estejam bem. Eu moro em Denver. Amigos de amigos meus estavam lá em Boulder naquele dia aterrorizante. Muitos judeus estão a poucos graus de distância das vítimas desses eventos. Todos conhecem alguém que conhece outro, mas até judeus que não conhecem estão ligados ao que ocorreu. Todos os judeus são impactados, mesmo de longe, sionistas, não sionistas e anti-sionistas. Tornou-se aceitável e até bem-vindo desumanizar, excluir e ameaçar sionistas. Isso vem da esquerda e da direita. Não precisamos concordar sobre o sionismo. Mas, se quisermos conversas honestas, precisamos perguntar: quando criticar um movimento passa a ser atacar um povo? O que começa com os sionistas não termina neles, colocando todos os judeus em risco, independentemente de suas crenças.